E agora tem a primeira reportagem da série Consciência. Nós vamos falar de uma estrutura social que permite a manutenção do racismo ao longo da nossa história. É o que os especialistas chamam de racismo estrutural. E por que é tão importante discutir esse assunto? Porque se a gente quer construir uma sociedade mais diversa e antirracista, tem que falar sim sobre privilégios, direitos e combate à desigualdade. Indígena, amarela, branca, parda ou preta? Qual é a sua cor ou raça? Dependendo da resposta, isso já pode ter te definido em vários momentos da vida. Na minha vida, o racismo sempre esteve presente, né? Para quem é negro e descobre sobre consciência de raça, a gente vê que no nosso dia a dia, a gente passa por situações racistas. Hélio é músico profissional, bacharel em trombone. Faz parte de uma orquestra sinfônica. É pai, filho, empresário. Mas adivinha o que, infelizmente, o definiu em grande parte da vida dele? Fui entrar, né, nos bastidores de uma orquestra da região, né, não vou citar orquestra para não complicar, e fui impedido de entrar, né, nessa orquestra pelo segurança. Eu com instrumento, né, roupa social, ia fazer um cachê, fui impedido de entrar. Num primeiro momento, eu peguei e falei, eu vou trabalhar, vou tocar. Ah, peraí, só um minuto. Né? Aí teve que vir um rapaz que eu conhecia, que tocava comigo, me pegou na portaria, só puxou pelo braço, tipo, ah, tudo bem. Aí ele liberou a entrada, né? Eu entendo isso como um ato racista, porque se eu sou uma pessoa branca, vestida de social, com um instrumento que vai trabalhar, eu aposto e ganho que ele não barraria. Teve um último episódio que foi o mais violento, que é um episódio que aconteceu esse ano, me ocorreu esse ano. Eu já com toda a consciência de raça, né, absorvendo toda a violência que as redes sociais vêm despejando, né, em nós negros durante a pandemia. No primeiro ensaio de outra banda que eu trabalho na região, um músico, né, que é GM, Guarda Civil Municipal, ao me cumprimentar, a primeira coisa que ele me falou, eu cheguei com uma roupa social, uma camisa social, um instrumento nas costas, calça e sapato e dreads louros. Meus dreads estavam mais louros. Ele pegou e me falou, se eu vejo você na rua, eu te abordo. Quando a gente fala de racismo, é preciso levar em consideração que ele vai além da discriminação e do preconceito. Ele se manifesta de várias formas e é, sim, estrutural. Estrutural, gente, porque ele está enraizado na nossa cultura, no nosso dia a dia, de uma forma tão profunda que muitos acham que é natural. É quando a sociedade, com base na discriminação, privilegia alguns em detrimento de outros. Mas aí pensa aqui comigo, 56% dos brasileiros se declararam como pretos ou pardos. Ou seja, essa população deveria ter igualdade de oportunidades e direitos? Deveria. Mas na prática, não é isso que acontece. Vamos pensar aqui nos principais pilares da sociedade: saúde, educação, segurança e trabalho. Adivinha qual grupo tem a maior taxa de analfabetismo? Que sofre mais com a violência? Que tem maior dificuldade de acesso à saúde e a saneamento básico? E ainda é o que mais sofre com o desemprego. Quantos negros tem aí no seu ambiente de trabalho? E quantos deles ocupam cargos de chefia? Isso parece normal para você? Uma empresa que não tem profissionais negros ou que tem profissionais negros, mas esses estão apenas nos serviços bases ali daquela instituição, a gente tem ali dado os efeitos do racismo estrutural, porque as pessoas não conseguiram acessar o espaço devido a essa construção. As relações que a gente constrói, tudo que a gente aprende na nossa sociedade, as formas de tratamento das pessoas, a forma de construção dos trabalhos, tudo isso tem esse formato do racismo e é isso que a gente chama de racismo estrutural. O racismo no nosso país é um fenômeno social e não começou agora. Pelo contrário, tem história.
Só para lembrar, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E aí se criou um abismo social. A gente teve aí, no fim, né, da escravização, várias leis, inclusive, que criminalizavam as pessoas negras, né? Então não foi pensado que essas pessoas precisariam de trabalho, precisariam de moradia, né? Foi tirada delas a terra, foi tirada bens simbólicos, a língua, a cultura, a religiosidade, né? Tudo isso foi sequestrado, foi roubado dessas pessoas. E aí, quando tem o fim da escravização, nada disso foi dado de volta para essas pessoas, nada disso foi recompensado a essas pessoas. Então a gente tem essa população então que fica à margem da sociedade, fica marginalizada. Os colonizadores, né, zoaram o rolê, isso é fato. Mas quando eu vejo uma pessoa branca dizer a culpa não é minha, né? Por que eu tenho que pagar por isso? Não é que você tem que pagar, mas você tem que ter consciência, né, dos passos que você tem que dar para uma correção, algo paliativo, né? Nem algo que vá funcionar ali. Você tem que ter consciência da sua posição na sociedade, né, e caminhar em direção à não violência, que é só aceitar, é só não falar sobre um cabelo, uma boca, um corpo, né? Eu acho que é muito tênue ainda quando eu falo que eu superei o racismo. Não, eu não superei o racismo. Eu entendo ele e tento adivinhar de onde vai vir, né? Tento sempre, será que ali eu vou sofrer racismo? Será que não? E isso é triste, né? Essas pessoas vão precisar em algum momento compreender isso, né? E aquelas que não concordam de alguma forma, né? Não acham que seja racismo e tal, é importante que estude, né? Que leia, que procure entender, porque o racismo ele não é benéfico para ninguém na nossa sociedade, né? Quando a gente tem seres humanos que estão à margem, né? Que sofrem pela cor da pele, se a gente não tomar a consciência de que o racismo existe e que a gente precisa tomar uma postura antirracista, quem tem essa mentalidade de não reconhecer o racismo, inevitavelmente vai acabar fazendo as violências racistas, né? Porque não tomou consciência de que isso existe e como ele funciona. Educação antirracista em casa, nas ruas, no trabalho, na escola. Uma lei aprovada em 2003 obrigou escolas públicas e privadas do país a incluírem no currículo o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, justamente para resgatar a contribuição do negro na formação do Brasil, sem restringir o tema à escravidão. Quase 20 anos depois, a lei ainda não foi implementada de forma significativa no país. Mas aqui, nessa Escola Municipal de Campinas, é diferente. Em 2010 eu chego aqui no Osiel, é um território fértil. Depois que a gente se permite conhecer esses territórios, a gente sabe que aqui tem uma potencialidade inesgotável de coisas para fazer. Desde 2010, o projeto Africanidades oferece do 1º ao 9º ano do ensino fundamental uma imersão na cultura africana ou afro-brasileira, que envolve todas as disciplinas. É uma série de atividades com produções de texto, confecção de artesanatos, pinturas, exercícios lúdicos. Todas as atividades são divulgadas no Informativo, que já possui mais de 50 edições. A população negra está representada por toda a escola, nos livros didáticos e literários. Em 2012, eu recebi um boletim de ocorrência de um aluno que denunciava o patrão por estar sendo vítima de racismo. E aí já tinha uma série de atividades pontuais e um acúmulo de conhecimento e de formação sobre a temática. 2012, em agosto, a gente fez a primeira publicação do Informafricativo. Com essa publicação, ganha-se uma visibilidade e, de alguma maneira, uma estratégia de pensar a escola. Eu vejo a importância como, um conhecimento, sabe? Porque a gente tem, quando a gente estuda história ou algumas outras das matérias, o foco sempre é a Europa, sabe? Então, não tem aquilo, vamos estudar o continente da África, porque vamos ver as riquezas da África, isso, aquilo. E quando a gente fala África, a gente pensa o quê? Fome, pobreza, escravidão, tudo, sabe? Mas você nunca vê o continente da África como algo bom, sendo que a África tem partes boas também. A gente discute a gente pode se olhar no olho, né? Preto, moreno, as variações que a sociedade impõe,
para tomar consciência negra. Ao tomar consciência negra, você pode escolher e você sabe o que você e quem você é, sua história. O movimento negro conquista o direito de estar em sala de aula. E estando em sala de aula, a nossa história e a nossa trajetória é o que vai nos humanizar. Hoje em dia eu me sinto representada por conta do conhecimento que a gente tem no projeto, sabe? A gente vai pesquisando mais e mais e ao decorrer que a gente vai pesquisando, a gente quer saber mais ainda. Querendo ou não, um conhecimento nunca é demais, sabe? E ter esse conhecimento, principalmente sobre o racismo, é importantíssimo pra gente e pra sociedade. Em resumo, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Amanhã, na segunda reportagem da série, o assunto é o racismo recreativo.